pessoal, sexualidade à tona. Eu vim meio que imprevisível aqui para falar sobre sexualidade. Não preparei nada, nem texto, nem nenhuma informação. Tô de máscara, porque eu desci para ir na igreja, né? E não... Começou a chover. E eu acabei ficando dentro do prédio. Aí eu nem tirei a máscara. Vocês podem deixar aqui no cantinho de perguntas. Tem um potinho não, uma interrogaçãozinha que fala sobre perguntas que eu posso responder. Você não precisa se identificar. Você vai aparecer pra mim, eu não vou falar quem é. Eu sei que no momento tem ninguém na live, mas eu vou começar a falar alguma coisa. Eu tenho visto mães me procurado para falar como falar sobre sexualidade com a sua filha que tem algum tipo de deficiência. Esse canal, ninguém sabe, mas no início dele, ele foi destinado, ele tinha o intuito de ser destinado apenas para pessoa com deficiência. Só que eu resolvi falar sobre várias coisas, vários assuntos, e a deficiência acabou ficando para a segunda opção, ficou para depois. E eu acabei quase não falo sobre deficiência. Não que eu não goste, que eu não saiba, que eu não estudei, ou que eu não tenho uma aptidão para falar sobre isso. É porque realmente a demanda é muito pouca, porque eu acredito que as pessoas que têm deficiência ainda têm um tabu muito grande de falar, eu vou me expor, eu vou fazer perguntas, não gostam de mandar no privado, tem certa vergonha e tem medo, enfim, não se acham sexy, não se acham interessantes, não se acham sexuais, sexualizados, na verdade. E eu acho que isso é tão importante. Acho que toda pessoa com deficiência, qualquer que seja, se é cadeirante, se é físico, né? Se a pessoa é visual, auditiva, qualquer que é a sua deficiência, ou do seu filho, sua filha, ou do seu irmão, parente, marido, esposa, ela tem a sexualidade dela plena. De formas diferentes talvez, mas sempre existe. Até porque a própria sexualidade ela não é feita de ejaculação e nem de penetração. A sexualidade de todo ser humano ela é feita através de sensações. Então, você, nós sentimos prazer em ter um toque na orelha, um carinho no pescoço, um beijo no pescoço, um carinho, sei lá, nas costas, algum lugar pode ser seu ponto G. Seu ponto G não é como todo mundo fala. O ponto G da mulher é o clítoris. Não é sempre assim. Não é para todo mundo uma receita de bolo. Jamais seria. Não é para todo mundo. O homem tem que ter ereção por 20 minutos no mínimo para a mulher ter prazer. A mulher tem muitas vezes prazer em outras ocasiões que não sejam penetração. Isso é a mais comum de todas. E o homem nem sempre, ele, ainda mais quando deficiente, nem sempre o total poder dele está na penetração. Ele sim, ele penetra, ele fica ereto, ele tem toda a
a potencialidade de um homem comum, porém não se baseia só nisso. Ele desenvolve outras técnicas físicas, como outras partes de preliminares, que os fazem ser tão bom quantos, porque não se baseia só em penetração. As pessoas têm que botar na cabeça que sexo é sexo sem penetração. Sexo é sexo com carinho. Sexo é sexo com toque. Sexo não deixa de ser sexo quando ele tem a experiência do prazer. Então, assim, mães vêm me perguntando como que eu converso com meu filho sobre sexo se ele é um deficiente. Como você conversaria com um filho que não é deficiente? Você tem que ter mais cuidado, sim, porque realmente existem muitas crueldades no mundo, mas isso é para todo mundo. Mas eu digo que ele tem que ter liberdade sexual. Lógico, você não vai largar no mundo e deixar ele fazer tudo o que ele quer. Mas eu vou dizer como foi com a minha mãe. A minha mãe, ela tinha muito medo de relacionamento. Meu pai me proibia de namorar quem eu queria, porém eu namorei todas as pessoas que eu gostaria. Tive 5 relacionamentos sérios, 2 eram noivados. Não deu certo. Agradeço a Deus. Eu poderia estar numa sinuca hoje em dia. Tenho 35 anos. Meu primeiro beijo foi com 8, mas meu primeiro beijo de verdade foi com 17. Meu primeiro namorado foi com 17. E a minha mãe teve que entender que era muito mais fácil eu estar próxima dela para ter algum tipo de relação sexual do que eu estar em um hotel, por exemplo, correndo risco de um rapaz levar minha cadeira e me deixar lá, se eu conseguir pegar um celular para ligar, pedir socorro, podendo ser uma roubada, poder ser estuprada, várias situações horríveis. Isso também acontece com os homens, porque mulheres também fazem isso, né? Também são cruéis. A gente não pode generalizar que tudo é homem e ser machista. E, enfim, às vezes, não estou falando para botar qualquer pessoa dentro de casa, muito menos libertinagem. Isso não está saindo da minha boca. Eu estou falando que vale a pena você parar para pensar. 2 pesos, 2 medidas. Seus direitos e deveres como filho e como mãe e pai, como responsável. Não posso privar meu filho de ser o que ele na essência é. Porque ninguém nasce, não que ninguém nasce sexuado, as pessoas nascem com vontade. Elas veem que elas não gostam e que elas preferem ficar assexuadas e que elas se sentem mais confortáveis assexuadas. Mas se desperta essa vontade na pessoa, você não pode oprimir. Até que ela se sinta confortável de falar, poxa, para mim isso não vale, para mim isso não cabe, para mim eu não me sinto bem. Mas também tem que tentar entender se isso é um problema de autoestima, psicológico, porque pode ser muitas das vezes, entendeu? Por muitas das vezes eu achei que eu nunca mais ia querer encontrar uma pessoa na minha vida. Eu tô com 35 anos. Eu não encontrei ninguém na minha vida mais depois que eu terminei o noivado, há 9 anos. Mas isso foi uma escolha. Isso foi uma opção minha. Eu não permiti mais me envolver com alguém que pudesse me machucar. Então, acho que vem muito do que você quer
e muito do que você pretende. Eu tive que passar por essas etapas para crescer. E eu tô feliz assim. Lógico, querer um namorado, eu quero. Mas eu não quero qualquer coisa. Se é pra ter qualquer coisa, eu prefiro ficar sozinha. Então acho que tem muito da maturidade da pessoa, muito da maturidade do deficiente, da família, para aceitar, entender, respeitar. Então acho que vale muito a pena o diálogo sincero. Filho, filha, o que você está sentindo? É vontade? É prazer? O que você sente? Você não quer conversar com a mãe? Você prefere conversar com uma amiga, com a sua tia? Tia é ótima, eu conversava muito com minha tia antes dela falecer. A minha tia de hoje, beijinho, tia Virgínia, ela vai assistir o vídeo em algum momento. Ela é muito bacana comigo, ela me ajudou muito, em muitos momentos. Então, assim, às vezes é mais fácil conversar com um parente próximo, um amigo mais velho, na qual você, mãe, pai, tenha confiança. Porque você sabe que não vai cobertar. A minha mãe, no início, era muito dura. Tudo que meu pai mandava, ela fazia com medo de eu me estragar, fazer alguma besteira. Eu nunca fui uma menina que engravidei. Eu sempre tive responsabilidade porque eu sabia que eu tinha uma doença, que eu não tinha noção exatamente o que era e que era genético. Então eu podia trazer problemas para o meu bebê. Então eu não tive nenhum medo de... eu não tive nenhuma coragem de ter um bebê. E isso me deu... Hoje, talvez esteja velha, mas isso para mim não era o mais importante. O mais importante era cuidar da criança, de não ter criança. Então acho assim, que é mais importante hoje é entender, fazer a pessoa entender, não é botar na cabeça. Você tem uma doença de fundo genético, é muito importante que você se previna. Se você quiser fazer, eu vou estar aqui para te apoiar. Só me diz como você se sente confortável. Se for a primeira vez, esteja do lado do seu filho, de sua filha. Só explique quais são as consequências, porque a AME atrapalha muito. Assim como outras doenças de fundo genético. Atrapalha no sentido de ter uma procriação. Então não deixe de apoiar seu filho. Não adianta você falar, não vai ter sexo, não vai ter filho, não vai ter nada. Diz a importância de ter alguém para estar do seu lado, de ter alguém para cuidar de você no futuro, de estar junto porque gosta, não porque você quer um cuidador pro resto da vida. Diz a importância de ter alguém para estar junto e que goste de você, que não vai simplesmente sumir. Mas se por um acaso acontecer de sumir, lembre seu filho, sua filha, seu primo, quem for que você estiver conversando que seja deficiente, qualquer doença, que existem outras pessoas no mundo e que essa não é a última chance e nem foi a primeira. Que existe sempre uma tampa para sua panela. Que na verdade eu acho esse ditado meio ruim. Porque nós não somos metade de ninguém. Nós temos que ser completos para encontrar uma pessoa completa para junto transbordarmos. E essa é a coisa mais linda e perfeita que eu já vi na minha vida. Então eu sou grata a Deus por tudo, por eu não ter errado, por eu ter aprendido e por ter conversado com minha mãe. Minha mãe não sabia conversar comigo, mas eu ensinei minha mãe, eu tenho necessidade tal, eu não posso fazer isso porque é perigoso para mim, eu não posso fazer aquilo porque para mim é perigoso, eu não posso ir na casa de quem eu não conheço, eu não vou te dizer que eu não fiz burrada, que eu não fui para casa de quem eu não conhecia, fui, sim, mas 2 ou 3 amigas sabiam o endereço.
E se eu não desse notícia em 2, 3 horas, elas sabiam para onde ia falar, para minha mãe e para meu pai. Minha irmã sabia, só que eu não aconselho. Eu aconselho um bom diálogo entre mãe e pai. Agora, se sua mãe e seu pai, ou se você é mãe e pai, é difícil de conversar, pense que sua filha e seu filho, eles não são doentes. Eles são apenas pessoas com alguma coisa diferente. E que eles merecem o mesmo direito de ser felizes que vocês. E qualquer outra pessoa. Então dê a chance deles de tentar a vida deles. De ser feliz como eles merecem ser. Você pode apoiá-los e não recriminá-los. Você pode propor para eles vida ao invés de distanciamento. Porque quanto mais você restringe, mais de errado será feito. Mais distante ele ficará de você. Isso é muito pior do que você ter um amigo. Como eu fui amiga da minha mãe se tornou minha amiga. E com meus irmãos, eles não eram assim. Mas comigo, a minha mãe se tornou, porque ela viu a importância de ela estar próxima de mim e de estar ali perto de todos os meus passos. E eu falar para ela o quanto era importante para mim, do que ela se afastar e eu fazer tudo do meu jeito escondido. Hoje eu estou com 35 anos, não tenho filhos, que eu achei que era cedo, acabei trabalhando muito, esqueci de ter filhos, esqueci de um monte de outra coisa, mas hoje eu estou sem expectativa de ter filhos, gostaria de adotar, mas é muito burocrático, então eu espero em Deus alguma solução, que eu não posso prever, mas quem sabe aparecer um homem que goste de mim, que queira cuidar de mim, no sentido bom da palavra, não de cuidador, e que queira estar ali para somar. Então, eu acho que tá aqui eu só acertei. Então acerte você também, tanto filho, filha, quanto pai, quanto mãe, quanto família. Um beijo para vocês. Qualquer deficiência, sendo genética ou não, aprenda que você é capaz, mas você tem que às vezes enfrentar o mundo e mostrar que você é normal. Isso eu luto todos os dias. Você não vai parar de lutar um dia, isso é normal. Só que sua família também tem que entender que isso acontece. Se você é mãe, tá vendo esse canal e tá vendo esse live, você também me pediu ou mandou uma mensagem, pode me mandar pergunta pelo direct, pela interrogaçãozinha aqui embaixo, que eu respondo, faço respostas às suas perguntas. Estou muito agradecida por essa solicitação, porque eu pude contar um pouco da minha história e dizer que tem solução. O que não tem solução é para... Não vou falar para a morte, porque a gente está encontrando oportunidade de viver mais. Então, para a morte realmente não tem, mas para tratamentos e curas a gente está chegando bem perto. O tratamento já está aí. Curas em alguns casos de algumas doenças, sim. Então não perca a esperança. Só aprenda a viver. Um beijo grande para vocês. Eu sou Viviane Ferreira. Isso aqui é Sexualidade à Tona. Vocês podem perguntar, fique à vontade, o canal é de vocês. Um grande abraço.